Destaque final do professor Marco Antônio Villa. O caos do Rio de Janeiro, como diz a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a terra sem lei, permite uma reflexão sobre a organização federalista no Brasil. O Brasil era um regime centralizado durante o Império, e isso está consubstanciado na Constituição de 1824. Toda autoridade passava pela corte, pela cidade do Rio de Janeiro. A nomeação de presidente de província, de autoridades nas províncias, passavam necessariamente pelo Rio de Janeiro. Veio a República, uma república sem republicanos, se consolida um novo regime, fundamentalmente quando, no decreto número 1 do governo provisório, 15 de novembro de 1889, cria a federação, né? Os Estados Unidos do Brasil, que era a denominação que o Brasil recebeu já pelo decreto número 1 do governo provisório, vai estar na primeira Constituição Republicana de 1891 e permanece até 1967, essa denominação de Estados Unidos do Brasil, tal, que era construir uma organização semelhante à dos Estados Unidos da América. Durante o processo independentista na América Latina, muitos dos países que eram antigas colônias da América Espanhola acabaram assumindo a estrutura federalista, como por exemplo o México com a denominação Estados Unidos Mexicanos, e em todos foi uma tragédia. Aquilo levou a uma verdadeira, no caso do México, é chamado de anarquia republicana no século XIX, e a república restaurada ela vai ocorrer com Benito Juárez e tal. Em outros países da América Latina o federalismo também significou o caos. Nós nos salvamos no século XIX do caos pela adoção do regime monárquico centralizado. A república instituiu o federalismo. E a partir de então, começa a se consolidar de forma quase que petrificada o poder local, o poder dos coronéis, das oligarquias que se perpetuam no poder, que tem uma independência legal que não tem condições de ter, porque os mandões locais não estão nem aí com o interesse público, com a coisa pública, com respeito à ética e à moral republicana. Eles querem preservar seus interesses oligárquicos de grupos de famílias, de poderosos que saqueiam a coisa pública. O episódio do Rio de Janeiro não é aleatório, né? Isso ocorre sistematicamente no Brasil. O federalismo do Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, que nasceu do autogoverno das comunidades, tinha as 13 colônias e depois se formou os Estados Unidos da América, que era a união inicial dessas 13 colônias, chamadas de Estado, e que foi ampliando ao longo do tempo tal. E essa organização de autogoverno, você tinha o autogoverno das comunidades, os estados e o governo da União. Nos mais de 200 anos de história dos Estados Unidos independente, a União foi ganhando paulatinamente mais espaço legal, em disputas, muitas delas, que foram resolvidas na Suprema Corte e tal. Mas a tradição é essa do autogoverno das comunidades. No Brasil, não tem autogoverno das comunidades, não tem democracia, né? Não tem a participação cidadã, tem o poder do coronel. E o coronel que pode ser mais sofisticado, né? Que agora com um coronel mais globalizado, mas o poder local é um empecilho à construção do Brasil democrático. Portanto, muitas vezes você tem uma ótima ideia, que em vários países ela deu certo, mas quando você transplanta para o Brasil, eu estou só falando do federalismo, podia citar outras, mas no caso em tela, que é a questão do federalismo, mostra que aqui no Brasil as condições concretas não possibilitaram que o federalismo fosse um instrumento para a democracia. Pelo contrário, descentralizar no Brasil é dar poder ao mandão local, que odeia a democracia, a pluralidade e a liberdade.